Olá, a minha dupla é formada por mim, Francisca Francimara Silveira, e por Maria Edilene Silveira. E a gente ficou com o tema, o ciclo biogeoquímico do fósforo. E a gente vai falar um pouco sobre os seus benefícios, tanto para nós seres humanos, como também para as plantas. Na tabela periódica, todo elemento químico ele é representado por uma letra. E o fósforo ele é simbolizado pela letra P. Aqui, 15 é o número atômico, seu número atômico, e a sua massa atômica é 30.974. Fósforo significa portador de luz. O fósforo ele foi o primeiro elemento químico a ser descoberto no ano de 1969. O fósforo ele é um elemento químico muito importante para o organismo humano. Não só o humano, mas também dos animais e também das plantas. E ele é essencial na composição dos ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Para as plantas, o fósforo ele é um nutriente que auxilia no seu crescimento. Ele também é importante citar que ele também é um excelente fertilizante. Como a gente pode encontrar o fósforo? O fósforo ele não é encontrado de uma forma muito visível na natureza. Ele precisa todo de um processo. E as rochas são os principais reservatórios de fósforo. Mas como acontece? Com o passar dos anos, as rochas elas sofrem uma degradação. Elas se transformam em pedaços pequenos e estes pedaços pequenos são cheios de fósforo. E estes pedaços de rocha, eles penetram o solo e as plantas que nascem naquele solo, elas já nascem com fósforo. E os animais que se alimentam dessa planta, e nós seres humanos que comemos o fruto dessa planta, já absorvemos o fósforo através do fruto e os animais através da água e também dos frutos. 80% do fósforo no nosso corpo, ele está localizado nos nossos dentes e nos ossos, que são as partes que mais têm fósforo, que mais necessitam de fósforo. Então, quanto mais a gente se alimenta de alimentos ricos em fósforo, a gente tende a se beneficiar com isso, porque o fósforo ele é um rico nutriente para as nossas vidas. De todos os ciclos biogeoquímicos, o ciclo do fósforo ele é o mais simples de todos. Por quê? Porque nem todos os gases possuem fósforos em suas moléculas. E também porque ele é porque o único composto importante para os seres vivos é o íon fosfato. Por o íon fosfato ser um composto solúvel, ele é facilmente carregado pela chuva. Ou seja, quando chove, a água da chuva leva ele até os rios, até os mares, e lá ele chega até o fundo do mar e as algas se alimentam, os peixes se alimentam desse fósforo. E assim, como esse fósforo chega novamente para o solo? Existem algumas aves marinhas que se alimentam de peixes. Então, quando essas algas se alimentam desses peixes, elas já ingerem o fósforo e através das suas fezes, elas trazem novamente o fósforo para o solo. Bom, como a gente já conheceu o composto químico fósforo, agora vamos conhecer um pouco do ciclo
do ciclo biogeoquímico dele. Eu vou usar esse quadro para representar um pouco, para a gente poder entender melhor esse processo desse ciclo. Esse ciclo é considerado simples. Ele é um dos macronutrientes, o único, podemos dizer assim, que não está presente na atmosfera. É porque o carbono, o nitrogênio, o enxofre, todos eles estão presentes na atmosfera e o fósforo não. Ele tem um componente nele que é o íon fosfato, que é o mais importante para a vida dos seres vivos. É que é aquilo que está nos alimentos, que fazem parte do nosso organismo, quando a gente se alimenta dessas plantas, vegetais ou animais que contêm o fósforo na sua estrutura. Esse fósforo ele é encontrado na forma sólida nas rochas, tanto nas rochas que estão no solo mesmo, ou nas rochas no subsolo. Essas rochas, elas sofrem processos ao longo da sua existência, processos de ventos, de chuvas, que são chamados de intemperismo ou erosão. E ao longo desse tempo que essas rochas se decompõem, vamos dizer assim, elas passam a fazer parte do solo, os seus componentes vêm para o solo. Nesse solo nascem plantas, como a gente sabe, nascem várias plantinhas, e como as plantas, podemos dizer que elas se alimentam do que está no solo, os compostos que estão no solo passam a vir para essa planta através de suas raízes, e quando um animal ou um ser humano se alimenta do fruto dessa planta ou das folhas dessa planta, ele passa a conter no seu organismo o fósforo. Então, esse animal se alimenta da planta, ele também já está fazendo parte desse ciclo. Podemos dizer que já tem um pequeno ciclo se formando aqui. A planta se alimenta do solo que tem o íon fosfato, o animalzinho se alimenta da planta que tem o íon fosfato, e essa vida desse animal ela vai ter um fim, assim como a vida do animal e a vida dessa planta. Quando essa planta se secar e ficar aqui, os decompositores irão decompor a sua estrutura, o animal também, ou mesmo através de fezes deste animal, passam a vir o íon fosfato novamente no solo. Esse ciclo termina aqui, o ciclo biológico, que ele é considerado curto, consideravelmente curto, porque comparado ao geológico, que é um período mais longo que a vida de um ser humano não acompanharia. E quando chove nesse ambiente, todo o composto que estava aqui nesse solo, onde os animais sofreram decomposição, todos esses componentes irão vir para a água. Se tiver um rio próximo, tudo isso vai vir para a água. E como a gente sabe que na água também nascem plantas, também vivem seres vivos, essa planta que está num lago também irá crescer com o íon fosfato na sua estrutura. A fauna e a flora do ambiente aquático são muito diversificados. E como os peixes existentes nesse ambiente se alimentam também dessas plantas, como veio vários componentes que estavam aqui no solo do íon fosfato, vieram, a areia veio para cá também para o solo do rio, e nasceu as plantas, e os peixes se alimentam dessa planta, também levando para o seu organismo o íon fosfato. Assim como o período de vida de um animal terrestre tem o seu fim, também o animal aquático vai ter um fim. Trazendo para o solo todo aquele sedimento do peixe, ou mesmo das plantas, ou mesmo do que veio
com a corrente das águas. Fazendo também nascer aqui nesse sedimento que foi acumulado durante muitos e muitos tempos nesse solo aquático, elas começam a formar rochas sedimentares, que são feitas de sedimentos, de restos de tanto de areia como até mesmo de animais. Esse ciclo, chegando até aqui o solo, podemos dizer que ele vai liberar o íon fosfato para o solo, fazendo assim o ciclo fechar. Esse ciclo maior, que envolve o sedimento das rochas no solo aquático, ele é o ciclo geológico. Por que geológico? Porque é um ciclo mais longo. O processo de rochas sofrer erosão é muito mais longo do que uma planta se decompor no solo ou mesmo um animal. Então, esse processo maior, este ciclo maior, ele é o ciclo geológico. A gente pode se perguntar, mas esse ciclo, ele é naturalmente, ele acontece todas as vezes assim? Eu posso dizer que, às vezes, atividades humanas podem interferir nele. Quando alguma atividade que não é natural desse ciclo acontece nesse meio, como, por exemplo, ser jogado nesse ambiente aquático um esgoto não tratado. Esse esgoto, ele vem cheio de compostos, e no meio desses compostos vem o nosso amigo fósforo. Quando esse esgoto cai no ambiente de água, com muitos em excesso, cai em excesso na água, podemos dizer que essas plantas que antes nasceriam naturalmente, que alimentariam os seres ali existentes, elas passam a crescer de forma exagerada, fazendo muitas plantas nascendo ao mesmo tempo, de forma muito rápida, vai causar um desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele vai atingir de forma direta esse ciclo que antes era natural. Porque em vez de nascer aquelas plantas normais que aquele peixe iria se alimentar, passam a nascer várias e várias plantas no mesmo local, fazendo nascerem ali muitos outros organismos. Quando esses nutrientes vêm, em vez de nascer uma flora diversificada legal para aquele ambiente, vai nascer muitas e muitas algas. E essas algas, em excesso, ela vai interferir na luminosidade do ambiente, vai interferir no oxigênio, fazendo esses outros animais que também vivem ali sofrerem, porque vai faltar oxigênio para eles e aquele excesso de águas vai acabar matando aqueles seres. Então, esse desequilíbrio é chamado de eutrofização. É quando várias e várias algas nascem naquele ambiente, fazendo aquele ciclo ser interrompido e fazendo mal para aquele ambiente. Porque o ciclo ajudaria em toda a cadeia alimentar, ajudaria num processo bacana para a natureza, e essa ação humana prejudicial acaba por atrapalhar a vida desses seres vivos. Para não acontecer isso, é necessário uma ação nossa, de cuidarmos